O coração humano tende a querer se afastar de situações difíceis, mas Deus nos chama a permanecer e confiar nele. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jonas, capítulo 2. Vamos ler os versos de 6 a 9. Está escrito assim: Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esta oração foi feita por Jonas no ventre do peixe e pode ser abraçada, adotada por todos nós. É um pedido de socorro, no qual Jonas declara estar no fundo do poço, em um abismo espiritual, uma alma caída, sem forças para levantar, que depende totalmente de Deus. É sobre esta oração que vamos meditar. Quantas vezes nos sentimos à beira de desistir, presos em nossas lutas, medos e fracassos. O coração humano tende a querer se afastar de situações difíceis, mas Deus nos chama a permanecer e confiar nele. Há momentos em que precisamos dizer a ele: não me deixe ir, mesmo quando queremos fugir. A história de Jonas é frequentemente lembrada pela desobediência, mas o capítulo 2 nos revela uma das mais belas teologias da persistência. Jonas chegou ao fundo do poço, ou melhor, ao fundo do oceano, literalmente falando. Ele estava em um lugar de escuridão, pressão e isolamento. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações semelhantes. O peso da rejeição, o medo do amanhã, ou a dor de uma perda irreparável. Nestes momentos, a nossa carne grita para desistirmos. Mas o Espírito que conhece a Deus clama algo diferente. Senhor, não me deixa ir. Esse não é um grito de desespero passivo, mas um ato de coragem absoluta e fé teimosa. Meu convite é para refletirmos sobre o tema Não me deixe ir, o clamor da persistência no abismo. Vamos iniciar nossa reflexão analisando o contexto desta passagem bíblica. Jonas não está apenas fazendo uma oração em um lugar tranquilo. Ele está descrevendo uma experiência de quase morte por afogamento. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros para acalmar a tempestade, ele menciona que desceu até aos fundamentos dos montes. Ele relata também seu enclausuramento. Ele descreve a terra com seus ferrolhos se fechando sobre ele, para sempre. É a sensação de estar em uma prisão subaquática, de onde não há saída humana. Ele relata também a asfixia. O texto menciona que as algas se enrolaram em sua cabeça. Ele está literalmente no fundo do mar, sendo engolido por um grande peixe, cercado por escuridão e pressão hidrostática. Mas qual era o contexto espiritual? Jonas percebe a distância entre ele e Deus. No versículo 4, ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas reflete sobre aqueles que adoram ídolos vãos e como eles abandonam a misericórdia de Deus. Ele percebe que sua desobediência
foi uma forma de idolatria, colocar sua vontade acima da vontade de Deus. No verso 9, Jonas diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Portanto, se prometer algo a Deus, cumpra. É o que Jonas nos ensina neste versículo. Do Senhor vem a salvação. Esta é a parte final do versículo 9. Em resumo, Jonas está vivendo o ápice de sua crise. Ele chegou ao fundo do poço, literalmente no fundo do oceano. E no momento em que desiste de sua própria vida e de sua fuga, da desobediência, do desencontro com Deus, ele encontra a graça do Criador. Quando o abismo nos cerca, seja ele uma crise emocional, financeira, espiritual ou de saúde, a sensação é de que as saídas foram lacradas, exatamente como Jonas descreveu. A experiência de Jonas nos oferece um roteiro prático e espiritual sobre como agir quando chegamos ao nosso limite. O que fazer quando o abismo te cercar? Pare de fugir, encare a realidade. O abismo, muitas vezes, é o lugar onde a nossa fuga termina. Jonas passou todo o capítulo 1 fugindo de Deus e de si mesmo. No abismo, ele finalmente parou. Que aplicação podemos extrair? Aceite a situação. Parar de negar a dor ou a gravidade do problema é o primeiro passo para a recuperação. O abismo é o lugar de verdade. Não se engane. O que fazer quando o abismo te cercar? Direcione o seu clamor. Mude o foco. No versículo 2, Jonas diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. Observe que ele não clama apenas pelo livramento, mas ele clama ao Senhor. Devemos aprender que no abismo, nossa visão fica limitada às paredes, que é o problema. O esforço aqui é verticalizar o olhar. Se não há saída para os lados, a única saída é para cima. Jesus Cristo. O que fazer quando o abismo te cercar? Substitua o porquê pelo quem. Substitua os murmúrios, a lamúria, pela oração. Jonas reconheceu que, embora os marinheiros o tivessem jogado ao mar, era a mão de Deus que estava no controle da tempestade. No verso 3 ele escreveu assim: tu me lançaste no profundo. Em vez de gastar energia tentando entender todas as causas do sofrimento, de ficar lamentando, murmurando, lamuriando, foque em quem tem o poder de sustentar você no sofrimento. Reconhecer a soberania de Deus traz uma estranha paz, pois você entende que nem o abismo está fora do alcance do Senhor. Mas o que fazer quando o abismo te cercar? Lembre-se do que é verdadeiro. Observe o versículo 7. Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O abismo causa uma espécie de amnésia espiritual, onde esquecemos das vitórias passadas. Pratique a memória ativa. Traga à mente as vezes em que você superou dificuldades antes, ou as promessas em que você acredita. O abismo é escuro, mas a memória da luz ajuda a guiar o próximo passo. Mais ainda, o que fazer quando o abismo te cercar? Troque a barganha pelo sacrifício do louvor. Jonas não disse: se o Senhor me tirar daqui, eu farei tal coisa. Ele disse: com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício. Aprendamos, pois, louvar no abismo. É um sacrifício porque dói e parece lógico,
mas o louvor muda a nossa perspectiva de vítimas da situação para adoradores de algo maior do que a situação. Por fim, o que fazer quando o abismo te cercar? Declare a sua dependência total a Deus. A oração de Jonas termina com a frase: do Senhor vem a salvação. Ele entendeu que não podia nadar até a margem, não podia abrir a boca do peixe, não podia se salvar. Admita a sua incapacidade. Às vezes, o abismo serve para nos mostrar que nossas próprias forças não são suficientes. E isso nos prepara para receber uma ajuda que é sobrenatural, que vem de Deus. Quando o abismo te cercar, não tente lutar contra as águas sozinho. Respire, ore, lembre-se e agradeça. O peixe que parece ser o seu fim pode ser, na verdade, o veículo de Deus usado para te levar de volta à praia. Neste ponto eu faço duas observações. A realidade da aflição. Deus nunca prometeu que não passaríamos pelo vale, mas prometeu estar conosco nele. A adversidade pode parecer um cárcere, mas para o cristão ela é um cenário de milagre. 2. O perigo de desistir. O deixar ir é a tentação de abandonar a presença de Deus quando as coisas dão erradas. É achar que o silêncio de Deus significa ausência. Se você se sente cercado hoje, entenda que os ferrolhos do mundo não são páreos para a chave que Deus tem em suas mãos. Continuando o exame do mérito do texto lido, vamos falar sobre a memória como combustível da fé. No verso 7 de Jonas disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Destaco duas expressões: lembrei e oração. Quando as coisas se complicaram, Jonas lembrou do Senhor, ou seja, sua memória foi ativada. Ele se recordou dos feitos de Deus em sua vida. Grave uma coisa: a memória é combustível de nossa fé. Temos memória curta. Nas provas, esquecemos o que Deus já fez por nós. Além de se lembrar dos feitos de Deus, Jonas orou. Jonas parou de lutar confiando apenas em suas forças. Ele se submeteu ao poderio de Deus. Quando a força física acaba e a mente se esgota, a alma precisa assumir o controle. Neste momento é que entra em cena o clamor do coração. Clamar, não me deixe ir, é um pedido para permanecer na presença de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jonas sabia que, embora estivesse no ventre de um peixe, sua oração tinha um destino certo: o Santo Templo. Sua oração atravessou quilômetros de água e terra para chegar ao trono da graça. O endereço da oração era o melhor: Deus. É preciso coragem para orar quando tudo diz que acabou. É preciso ter coragem nos momentos de fraqueza. Deus honra essa persistência. Ele não rejeita um coração que, em meio ao caos, escolhe se lembrar da sua bondade. Ainda sobre o mérito do texto lido, vamos falar sobre a troca da vaidade pela misericórdia. Está lá nos versos 8 e 9. Jonas faz uma observação crucial. Quem confia em vaidades vãs, quais sejam ídolos, autossuficiência, desespero, abandonam a sua própria misericórdia. Veja o verso 8.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Que fez Jonas? Antes mesmo do milagre acontecer, ele escolheu a gratidão. Isto é visto no verso 9. Jonas decide oferecer sacrifícios com a voz do agradecimento antes mesmo de ser cuspido na terra firme. Veja o que está escrito no verso 9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Transforme lutas em testemunho. Deus não apenas tira Jonas do peixe, ele transforma aquela experiência em um sinal para gerações futuras. Suas cicatrizes, hoje, serão testemunho de amanhã. A conclusão de Jonas é a nossa segurança. Do Senhor vem a salvação. A vitória vem do Senhor. Não vem do nosso esforço, mas da nossa permanência em Deus. Dizer, não me deixe ir, é reconhecer que, sem a presença de Deus, estamos à deriva. É agarrar-se às vestes do Mestre, como Jacó fez no val de Jaboque, dizendo, não te deixarei ir, se me não abençoares. Está lá em Gênesis 32, verso 26. Deus está pronto para te conduzir. Ele não te abandonou no abismo. Ele está te sustentando nele para que possa ver a luz subir novamente. A persistência que você demonstra hoje é o que Deus usará para cumprir os propósitos dele na sua vida. Precisamos reconhecer nossa fragilidade e que dependemos do Criador. Jonas tentou fugir da missão de Deus, mas percebeu que sozinho não conseguiria. Nossos planos falham quando tentamos caminhar sem a direção de Deus. Reconhecer que precisamos de Deus é o primeiro passo para permanecer firmes. Admitir a dependência de Deus é libertador. Não temos que carregar tudo sozinhos. É vital nos entregarmos totalmente à vontade de Deus. Não me deixe ir é mais que um pedido, é uma entrega. Significa confiar que mesmo nas tempestades, Deus sabe o que é melhor para nós e age. A entrega não é passiva, é uma escolha consciente de permanecer sob o cuidado de Deus. Permanecer firme mesmo na adversidade. A vida apresenta momentos de aflição, de rejeição, de perda, de medos. Dizer a Deus não me deixe ir é um ato de coragem e fé. Deus honra a persistência e transforma nossas lutas em testemunhos de vitória. Quando nos sentimos tentados a desistir, devemos lembrar que Deus não nos abandona. O clamor não me deixe ir deve nascer do coração, como um pedido de permanência na presença de Deus. Deus quer nos conduzir, Deus quer nos proteger e cumprir seus propósitos em nossa vida, mesmo quando tudo parece perdido. Você se sente tentado a desistir? Sente que as águas estão cobrindo a sua cabeça? Faça deste momento o seu capítulo 2 do livro de Jonas. Clame pela presença dele. Peça que ele segure sua mão com firmeza. Ele é o Deus que faz subir a nossa vida em meio às tempestades. Ele não nos abandona. Deus seja louvado.